o mundo acadêmico está entupido de preconceito. Preconceito contra o sobrenatural. Debatia isso com os meus professores na academia. Não tenho nenhum problema contra isso. Nunca me coloquei de outra forma, a não ser em reconhecer que verdadeiramente as provas levam a isso, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E que Jesus Cristo veio ao mundo através do Espírito Santo de Deus, que concebeu no ventre de Maria, sem ter relação sexual alguma, o próprio Filho sem pecado. Porque todos que são descendentes de Adão e Eva pecaram e estavam todos destituídos da glória de Deus. Não poderia ocorrer nada que violasse a perfeição, a santidade, a grandeza do Filho do Homem. E ele demonstrou isso em toda a sua vida, através dos seus ensinamentos, e não só dos seus ensinamentos, porque não era somente um mestre, como a nova escola, os estudiosos da nova escola querem demonstrar para cada um de vocês. Não era somente um mestre, porque se ele fosse somente um mestre, a gente teria que eliminar as suas ações. E a tentativa, olhe bem como esse assunto se expande, chama outros assuntos. E a tentativa de muitos novos estudiosos do Novo Testamento de tentar mostrar, já que esses evangelhos foram escritos 30 anos depois da sua morte, entre 30 e 60 anos depois da sua morte, segundo a maioria dos estudiosos, e esse processo de 30 anos não se conseguia guardar na memória o que realmente aconteceu, e por isso, essa memória, por ser flexível e ela sofrer várias e várias variações, não é possível retratar essa realidade. E a outra tentativa de estudiosos como Rudolf Bultmann de mostrar que isso é folclórico, que é mítico, que é uma forma de entretenimento, não é real. Porque os novos estudos sobre a tradição oral caem e vai de frente, bate de frente contra essa perspectiva. Não é ciência que devemos falar? Vamos falar de ciência. Contra essa perspectiva de que as narrativas longas, né, como a narrativa desse nascimento de Jesus, como a narrativa que temos nas parábolas de Jesus, como a narrativa da paixão de Cristo, que essas narrativas foram construídas depois do período pós-Páscoa para atender às necessidades da comunidade até então ali presente, cai por terra. Porque os estudos da tradição oral, ela é intercultural. Então a gente pode buscar as pesquisas de campo da tradição oral em outras culturas, na Índia, na África, na Oceania. Em outras culturas, nós podemos buscar essa tradição oral e a gente vai observar que na tradição oral, quando o assunto é religião, história, há uma instabilidade e evidências de que muito dessa história é preservada. As variações, a flexibilidade existe,
mas a partir de uma estabilidade. Há textos dentro da tradição oral, não escritos, mas citados, que chega a mais de 15 mil linhas. Praticamente do tamanho da Ilíada. Precisamos só pesquisar e observar que o desdém contra a tradição oral não é possível. E observe bem que há uma diferença entre tradição oral e história oral. Os evangelhos se enquadram dentro do contexto da história oral, porque está entre um período que para os estudiosos é fundamental, entre 80 e 150 anos. Os evangelhos foram escritos 30 e 60 anos depois. A força de que essas evidências históricas são verdadeiras, são profundamente plausíveis. Não sou eu que digo, só é estudar as pesquisas de campo da tradição oral, intercultural, e depois fazer essa relação com os próprios evangelhos. E você vai observar a confiabilidade que os evangelhos podem oferecer para você. Maria, portanto, Maria era a testemunha mais importante, ela era a testemunha ocular, porque no seu ventre foi gerado um filho que ela mesma afirma que é o Filho de Deus e que foi gerado por obra do Espírito Santo de Deus, do sobrenatural, porque Deus, ele faz o que é impossível para demonstrar ao homem que nada é impossível para ele. É por isso que Paulo, quando estava nas masmorras de Roma, próximo da morte, que você estudar os presídios romanos, você vai ver como era sofrido viver ali, e a sua última prisão se dá ali, já próximo da morte. É por isso que ele vai dizer, sem medo, sem preconceito, sem desespero: ó morte, onde é que está a tua vitória? Tragada foi a minha morte. Por quem? Por quem? Pelo meu Rei, pelo meu Senhor, Jesus Cristo, que foi concebido de forma miraculosa pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. Sim, partemos, é outro problema que a gente deve também analisar. Ela era partenos no grego, que significa dizer que ela era virgem. Ah, isso é possível? É. Vamos a uma das 7 maravilhas do mundo antigo, na cidade de Éfeso. Ártemis. A deusa de quê? Deusa de quê? Da pureza. Seu suntuoso templo, magnífico templo em Éfeso. Entendeu? Se diz o quê? Que Ártemis protegia as mulheres e os homens castos, as mulheres e os homens puros. A questão da inocência é essa mesma palavra que Lucas usa quando se direciona para Maria. Virgem, 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 virgem. Engravidou antes do casamento se consumar, de acordo com as tradições judaicas. Há um conflito de tradições com relação ao casamento? Não existe nenhum conflito de tradição. Então, de acordo com as tradições judaicas, ela era partenos, quer dizer, virgem, 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 concebida no seu ventre pelo Espírito Santo, o Filho do Deus vivo. É isso que nós temos para falar no primeiro momento, porque esse assunto aí ele se expande muito mais, sobre o nascimento. Nós estamos em Natal. E você afirma comemorar o Natal como o nascimento do Filho de Deus. Você entende o que significa simbolicamente comemorar o Natal como o nascimento do Filho de Deus? Significa, sabe o quê?
é que a esperança foi brotada e cresceu e se tornou uma realidade para a humanidade. A vinda do Filho de Deus tinha como objetivo destruir, enterrar a morte, para que vocês tenham vida e vida em abundância. O nascimento de Jesus Cristo chega para nós como uma esperança que se concretiza. E agora é real e nos torna coparticipantes dessa grandeza de Deus, que só foi possível por causa do amor de Deus, porque amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Vida eterna é a vitória da vida sobre a morte. É isso que a história nos mostra. Se a pessoa acredita ou não acredita, aí é outros 500. Mas para aqueles que acreditam, temos a certeza e a convicção que Jesus cumpriu tudo aquilo que era necessário para satisfazer a justiça perfeita de Deus. Que Deus abençoe o seu Natal, abençoe a sua família, abençoe a sua casa. Que você possa refletir nessas palavras e que você possa compartilhar. É importante isso. Compartilhe essa discussão que foi feita hoje aqui. É uma mistura, né, de fé, ciência, entendeu? Aí você pode criticar também, faça suas críticas, dê lá seu like, né, faça seu joinha, demonstre se você gostou ou não gostou através das suas palavras, porque nós se comunicamos através da linguagem e nós precisamos dela. E a gente precisa obter esse retorno de lá para cá, porque é como eu digo sempre, é uma via de mão dupla. Eu levo informações para vocês e vocês trazem informações para a minha pessoa. Um Feliz Natal!